Conexão Campo e Cidade com Alessandra Mello, direto de São Paulo. Alessandra, muito boa tarde. Boa tarde, João. Estava aqui, enquanto você falava aí, eu lembrava que ontem, quando o dólar subia forte, você teve um momento que me interrompeu ali, eu estava falando do relatório Fox. Então, você quer dizer que para o fim do ano o dólar vai ser 5,20, 5,30, mas nós estamos vendo aqui 5,50? Pois é, pois é. Essa é a tendência de dólar em queda. Pois é o que a gente está vendo hoje, né? Você viu? Pois é, assim, é que a gente, né, Alessandra, eu torço muito, todos nós torcemos muito para as coisas darem certo. Não estou torcendo exatamente para a figura do Bolsonaro, não é isso. É que nós fizemos um esforço tão grande para arrumar o país e a gente vê, né, nas telas, os números, o dólar. Claro que amanhã pode virar, mas nesse instante as coisas estão indo bem, né, Alessandra? Exatamente, estão indo muito bem, as notícias são boas hoje, você que gosta de notícias boas, as notícias são boas. E olha que no dia que saiu o resultado do PIB, hein, do segundo trimestre, né? Quem diria? Pois bem, dólar caindo, então, se desvalorizando em relação ao real e seguindo a tendência internacional de enfraquecimento da moeda norte-americana. Era isso que a gente comentava, que a gente tem comentado aqui, né? O dólar tem tido um pior desempenho em relação a outras moedas aí dos últimos anos. Só que muitas vezes no Brasil se descolou por causa dessa preocupação que havia aí com a questão fiscal, com a questão política e tudo mais. Pois no mercado internacional o clima segue positivo. Hoje teve notícias da China que reforçaram esse cenário otimista aí no mercado internacional, seguindo nessa tendência de enfraquecimento do dólar. E aí o que veio? Né? O que faltava? Notícia boa no mercado doméstico, na política, certo? Hoje, portanto, veio a informação, conforme disse já o nosso colega Renato Dias aí na abertura do programa, de que na quinta-feira será apresentada a reforma administrativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo vai ter rigor com os gastos, vai mexer aí em algumas regulações para gastar menos, por exemplo, com funcionalismo público, certo? E isso é tudo que os investidores esperam, né? Eles aguardavam muito ansiosos, ninguém até acreditava que isso poderia acontecer no curto prazo, e essa notícia realmente acabou se sobrepondo, certo? Teve informação também de bastidores, o mercado também entendeu que a prorrogação do auxílio emergencial por 4 parcelas de R$300, né, além de trazer aí um certo conforto para as famílias, e também significa que o ministro Guedes acabou cedendo para a vontade ali do presidente, que ele vai ficar mesmo. Tudo isso trouxe uma certa calmaria para os analistas de mercado, para os agentes de mercado, e por isso é que a gente vê esse dólar aí caindo hoje, e provavelmente essa é a tendência, segundo os principais analistas. E olha, que poderia ter sido diferente, porque conforme eu disse, hoje teve divulgação do PIB do segundo trimestre. PIB é a soma de todas as riquezas que um país produz. No segundo trimestre era o auge da pandemia, a gente sabia que esse número ia vir muito ruim. A gente vai mostrar aí na tela, pedir para o Pedro, nosso diretor, mostrar qual foi o resultado divulgado pelo IBGE. Queda de 9,7% em relação ao primeiro trimestre. Foi um pouco pior do que esperavam os analistas, né? De acordo com a Bloomberg, aí, por exemplo, a expectativa era de queda de 9,2%. E o IBGE também revisou o resultado do primeiro trimestre, né? Ao invés de queda de 1,5%, foi 2,5% de queda na economia. Agora, provavelmente, os analistas acabaram avaliando aí, assim como disse o ministro Guedes nas declarações, aí nas aparições que aconteceram hoje pela manhã, de que é só o impacto de um raio que caiu em abril, né? Eu acho que o mercado entendeu que isso já mais ou menos estava sendo esperado, estava sendo precificado, e o importante é que agora o governo está firme aí na agenda das reformas e na responsabilidade fiscal. Ok, João? Não, imagine, né, Alessandra, se a gente não tivesse essas boas notícias da reforma administrativa, o anúncio do auxílio emergencial, se nós ficássemos só com esse recuo do PIB, o dólar estaria lá em cima, né, Alessandra? Exatamente. Tá. Porque aí ficaria assim, né, sem perspectiva. Olha o que aconteceu, e aí à mercê do que os políticos poderiam decidir. Então foi muito importante realmente esse anúncio aí para o mercado. O que deve acontecer daqui para frente? A tendência do dólar é de queda. Para você, produtor aí que está atento, né? Quanto que pode cair? Eu vi uma análise do economista Sidney Neme, ele dizendo assim, tende aos R$5. A gente tem falado bastante aqui, né? Menos que 5, muito difícil esse ano, mais que 5,50 também seria muito difícil. O Sidney Neme explicou que ontem aquela alta tinha muito a ver com a história da PETAX, que era aquele índice que é utilizado para fechamento de contrato, no último dia do mês causa aquela turbulência,
E realmente agora as coisas devem voltar aí à sua normalidade, seguir a tendência que está acontecendo lá fora e também as boas notícias que vieram aqui dentro, e o dólar tende a ficar próximo dos R$ 5. Lembrando que para o Focus, o top 5 do Focus é 5,30 em dezembro, né? Então acho que é entre 5 e 5,30.